Você quer que deixe um tempinho para pergunta antes das 20h30? Acho que você pode ficar à vontade, perguntar ao grupo se eles precisam daquele momento, né? A gente deixa assim, fique à vontade, tá bem? Tá bem, muito obrigada. Obrigada. Então, novamente, boa noite a todos, paz e bem. Uma alegria estarmos aqui juntos novamente para tecer algumas considerações em torno do estudo espírita. Nós vamos falar sobre mediunidade hoje. E tomamos por título da nossa reflexão o título de uma obra chamada Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Mas não vamos falar propriamente desse livro, nós vamos apenas tomar emprestado esse título, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. E a nossa reflexão girará em torno daquilo que compreendemos ser necessário para o exercício sereno, apaziguado, fiel a Jesus e a proposta dos Espíritos por meio da obra de Kardec, que todos nós que laboramos, direto ou indiretamente, no serviço mediúnico, deveríamos considerar. Mas antes que possamos adentrar nessas reflexões, nós vamos dizer algo da obra mencionada para quem desejar depois consultar, ler. A médium fluminense Ivone do Amaral Pereira, cuja tarefa espírita muito apreciamos, ela deu uma série de entrevistas para vários veículos de divulgação do espiritismo, seja no rádio, seja veículo impresso, e algumas dessas entrevistas, 6 ou 7, salvo engano, foram compiladas, enfeixadas, melhor dizendo, nessa obra, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, a editora é La Chatre. Então, ali nós vamos ver a dona Ivone, como era chamada no meio espírita, respondendo a inúmeras questões acerca da sua tarefa mediúnica. A 6ª entrevista do livro é muito interessante, porque é toda ela sobre os bastidores da obra Memórias de um Suicida. Então, Ivone vai dizer, quando ela viu a primeira vez o espírito Camilo Castelo Branco, ela tinha apenas 12 anos, estava no aniversário de uma coleguinha em Brasópolis, talvez eu erre o nome da cidade, uma cidade no estado de Minas, porque a dona Ivone viveu parte da sua vida em Minas. Ela residiu em Lavras, sudoeste mineiro, e ela vai dizer que estava ali no aniversário da amiguinha e lhe apareceu um espírito, ela descreve, né, com um pince-nez, aquele óculosinhos, com aquela cordinha, né, tão típico do século XIX. Ela descreve o espírito e depois ela diz que só algum tempo depois é que ela foi saber que aquele espírito era Camilo Castelo Branco. A sua irmã lia um livro e ela então pôde ver um livro de Camilo Castelo Branco, então ela pôde ver ali o retrato, o desenho, né, da fisionomia do espírito, e aí ela reconheceu. É interessante a obra, são várias entrevistas, Ivone vai falar das suas dificuldades com a mediunidade, da angústia que ela sentiu a vida inteira e que só foi diminuída aos 56 anos, quando foi publicado o livro Memórias de um Suicida, o que a leva a afirmar, e é importante para a nossa reflexão, que a mediunidade para ela tinha muita clareza, que não era uma missão, e sim uma oportunidade que Deus concedeu para remissão de erros clamorosos que ela se recordava de existências anteriores, inclusive nas quais cometeu suicídio mais de uma vez, né, em mais de uma existência. Então, ela dizia que desde criança ela sentia uma angústia, uma amargura, ela sintonizava com facilidade com espíritos suicidas,
e que essa angústia ela só foi diminuída depois que a obra Memórias de um Suicida foi publicada. Então, ela deduz daí que a sua encarnação tinha por finalidade, dentre outras coisas, transmitir esse livro. Dito isso, né, nós roubamos esse título pelos caminhos da mediunidade serena e entendemos, né, após algumas reflexões em torno da mensagem espírita por Kardec, né, o que está consignado ali pela direção do codificador nas suas obras, e também aquilo que adveio depois pelo Chico, pelo Divaldo e tantos outros, a própria Ivone, nós dividimos em três partes, basicamente, que podem se converter em duas, aquilo que entendemos ser necessário para um exercício sadio, sereno, da mediunidade, conforme Jesus e Kardec. Então, nós separamos em dois blocos. Um primeiro bloco de reflexões diz respeito àquilo que se espera da conduta individual, né? Então, o primeiro bloco diz respeito a o que é necessário individualmente para que a mediunidade seja para cada um de nós uma possibilidade de remissão de erros passados, de ascensão espiritual, de crescimento. O que nós, como pessoas, individualmente, devemos fazer ou considerar para que a mediunidade possa ser para nós uma porta para a luz verdadeiramente, não é? E a outra parte, o outro bloco, nós refletimos o que é necessário coletivamente. Então, o que é necessário para o indivíduo isoladamente, o que é necessário para o grupo mediúnico, né? Para essa coletividade, ainda que pequena. Assim deveria ser, segundo Kardec, os grupos, né? Com poucos membros na concepção kardeciana. Então, o que devemos fazer individual e coletivamente, né? Um terceiro ponto que pode ser incorporado a esse último é o ambiente, né? Então, quais são as condições individuais, coletivas e do ambiente para o êxito de um intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, vamos ao indivíduo, né? Nós, a partir das leituras de todos esses autores que citamos, né? Kardec, toda a obra do Chico, aquilo que veio pelo Divaldo, pela própria Ivone e tantos outros, nós depreendemos que um primeiro pilar para cada um de nós que deseja exercer de forma sadia, salutar e serena a mediunidade é a humildade. Porque se há um obstáculo que Kardec explora bastante, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Médiuns, que é empecilho para o exercício são, sadio da mediunidade, é o orgulho. Então, ele diz, né, ou melhor, vários espíritos e o próprio Kardec, dirá que o orgulho é talvez o maior dos escolhos, o maior dos obstáculos ao exercício sadio da mediunidade. É uma porta através da qual os médiuns, nós médiuns em menor ou maior grau, né, porque na tarefa mediúnica, nós sabemos todos, não há apenas médiuns ostensivos, né? Aqueles que manifestam as múltiplas faculdades de forma patente, de forma visível, de forma inconteste. Há nos grupos mediúnicos das nossas reuniões hoje no Brasil, o médium ostensivo, há o médium de apoio, aquele que fica na vibração, há o dirigente da reunião, há o doutrinador, que hoje está sendo chamado de dialogador, esclarecedor. Então, para todos nós que estamos inseridos numa reunião dessa natureza,
o orgulho ele vai ser um obstáculo tremendo. Kardec tem um artigo da Revista Espírita, de fevereiro de 1859, em que Kardec ele dá por título exatamente Escolhos dos Médiuns. E esse termo, escolhos, significa obstáculos. Então, ele vai refletir, Kardec, ao longo desse artigo inteiro, sobre este grande obstáculo para o exercício da mediunidade serena, que é o orgulho. E, nesse sentido, nós vamos ver médiums notáveis no Brasil que nos dão exemplo de uma humildade genuína, de uma humildade verdadeira. Então, a começar, por exemplo, pelo nosso Chico, né? Porque quem quer que veja, por exemplo, no YouTube, aqueles programas da década de 1970, o Pinga Fogo, em que o Chico foi ali convidado para, em meio a um auditório lotado, responder perguntas, às vezes muito mal intencionadas, muito capciosas, ele, numa manifesta ação de humildade e de docilidade à influência de Emmanuel, ele transparece para cada um de nós assim uma alma verdadeiramente cândida, alguém assim extremamente doce, respeitoso, que temia as perguntas, né? Porque sabia das suas possibilidades íntimas, das suas limitações. Ele sempre foi muito consciente, né, a ponto de dizer, e eu cito a fonte, talvez vocês conheçam, né, a maioria de vocês, a Sueli Caldas Schubert, né, porque era aí de Juiz de Fora, ela escreveu uma obra chamada Testemunhos de Chico Xavier, em que ela comenta cartas que o Chico escrevia para o presidente da FEB, Antônio Vantuil de Freitas, e numa dessas cartas, chamada Mandato Mediúnico, essa carta é de 31 de outubro de 1946, o Chico ele vai dizer assim, a mediunidade me dói porque me reveste de penas de pavão. Enquanto todo mundo pensa que eu sou um espírito são, eu sei que eu sou um coração enfermo e cheio de imperfeições. Então, assim, é humildade isso. Alguém que tinha a mediunidade como algo seríssimo, assim, que abraçou com toda a entrega, renúncia e sacrifício que esse labor exige. E quando nós pensamos Chico e o seu mandato mediúnico, talvez se fosse algum de nós, dissesse, a mediunidade me pesa por causa das renúncias. Ele trabalhava até 2, 3 da manhã e depois acordava cedo para estar, como a maioria de nós, no serviço, trabalhando para o sustento material. Mas em nenhum momento ele disse que a mediunidade lhe pesa pelo sacrifício e pela renúncia que ele fazia. Ele disse que lhe dói porque as pessoas pensam que ele é uma coisa que ele sabe que ele não é. Mas a gente acha que ele é, né? Porque era alguém que transparecia um amor, uma humildade, as duas virtudes que os espíritos não cessam de recomendar, o Chico manifestava com autenticidade, de forma genuína, amor e humildade. Então era um ser extremamente amoroso e humilde. Mas ele se colocava assim, me dói porque me reveste de penas de pavão. Ou seja, me dá uma notoriedade, lança os holofotes sobre mim e isso eu não quero, né? Então, nesse quesito tem uma semelhança muito grande com Kardec, porque Kardec ele também detestava a notoriedade, a fama. Ele diz num artigo da Revista Espírita de junho de 1866, eu acho. Ele vai prestar contas, relatório da Caixa do Espiritismo, e ele diz, as pessoas estão desconfiando que ele está enriquecendo às custas do espiritismo, né? Espíritas o acusam disso. E ele, então, vai fazer a prestação de contas,
e ele faz um discurso no qual, mais de uma vez, ele pede desculpas por ter de falar de si, não gostava, isso é um sinal de humildade também, e no qual ele disse, olha, por mim eu viveria obscuro, lá naquele meu apartamentinho, nos arredores de Paris, ali na periferia, com a minha esposa, vivendo honestamente, modicamente, com aquilo que nos é devido. Mas, em prol da tarefa, eu precisei alugar um espaço no centro de Paris, eu precisei fazer certas renúncias. Assim, ele não gostava da notoriedade da fama, mas, a bem da tarefa, precisou passar por isso, assim como Chico também. Então, a primeira das qualidades que deve ser buscada por nós é a humildade, porque no próprio instante em que nós nos achamos humildes, talvez, né, quiçá, estejamos muito longe de sê-lo. Então, nós devemos, a todo instante, buscar a humildade. A humildade para receber crítica, entender que a crítica que um companheiro de tarefa tece a uma mensagem mediúnica que veio por nosso intermédio, seja escrita, seja psicofonada, não é uma crítica pessoal à nossa pessoa. E isso Kardec ele enfatizava, porque o médium ele não pode se vangloriar da qualidade de uma mensagem, porque a mensagem não é dele, a mensagem é do espírito. E do mesmo modo, se a mensagem é criticada, não é uma crítica ao médium, né? Mas em nós há ainda tanto orgulho, tanta vaidade, que nós não recebemos com serenidade as críticas, né, meus amigos? Então, primeiro quesito, primeiro pilar para o exercício sereno, sadio, são da mediunidade é a humildade. E Kardec dirá que o orgulho e a vaidade serão portas para uma fascinação, muitas vezes. O médium fascinado, ele não aceita nada nenhum conselho, nenhuma advertência, nada que alguém possa dizer para ele no intuito de alertá-lo de algo que não está muito legal no seu exercício mediúnico, né? Então, devemos ter humildade. Devemos ter um cuidado, o nosso cuidado enquanto indivíduos nesse mistério do labor mediúnico, da tarefa mediúnica, ele deve ser um cuidado íntimo, portas adentro do coração, mas também um cuidado na vida de relação. O escritor Hermínio Corrêa de Miranda, não é? É um grande pesquisador espírita, ele escreveu algumas obras notáveis. Vou citar apenas duas: Diálogo com as Sombras, sobre a dialogação na reunião mediúnica, e também Diversidade dos Carismas, né? Ele até coloca na contracapa da obra, assim, na abertura, aquele versículo de Paulo: a diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. É uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele vai falar sobre a mediunidade. Então, Paulo diz que há diversidade de dons ou diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Na realidade, Paulo de Tarso está escrevendo aos Coríntios porque sobre mediunidade, sobre os dons, sobre os carismas, porque ali havia muitos que tinham o dom de falar em línguas, vários tipos de mediunidade, e ele cita todos eles na sua carta. E o que ele percebeu é que naquela comunidade cristã nascente, começou a ter uma ciumeira, né? Um ciúme, uma certa inveja. Por que o fulano tem o dom de falar em línguas e eu não tenho? Por que o cicrano tem o dom de profetizar e eu não? E aí, Paulo vai fazer uma reflexão sobre isso, dizendo, gente, há diversidade de dons, de carismas, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito de Deus, a vivificar e a possibilitar a cada um de nós, né, sermos instrumentos dele.
E aí nós citamos essa obra, Diversidade dos Carismas, por quê? Porque o Hermínio, na sua larga experiência com a mediunidade, ele vai dizer o seguinte, olha, a tarefa mediúnica, algo que talvez a gente já saiba, né? Nós já sabemos disso, mas vale a pena sempre recordar e enfatizar, é que a tarefa mediúnica, ela não se resume ao dia, à hora e ao local estabelecidos, né? Então, vocês estão aí vinculados, penso eu, todos ou a maioria, ao Centro Espírita Fé e Esperança, não é isso? Maria? Fé e caridade. Fé e Caridade. Então, vocês estão vinculados ao Centro Espírita Fé e Caridade, em Juiz de Fora. Tem o dia X, a hora Y, o local Z, para o exercício da tarefa mediúnica. Mas a tarefa, ela não se confina a esse dia, a essa hora e a esse local, porque o médium, ele é médium todo tempo. E aí o Hermínio ele vai dar o exemplo dele, ele não tinha mediunidade ostensiva, né? O papel que ele exercia no intercâmbio com os espíritos era o de dialogador ou doutrinador. Mas ele diz, olha, mais de uma vez aconteceu comigo, e os espíritos confirmaram, de eu estar no meu cotidiano. Aí ele fala isso para dizer, ó, os espíritos, às vezes, eles se utilizam de pessoas para interagir conosco no nosso dia a dia, para ver qual é a nossa reação. Então, às vezes, é um espírito endurecido, que vai ser tratado na reunião mediúnica. Nós sabemos que esse acoplamento, essa vinculação da entidade com o medianeiro, seja aquele que vai dar a psicofonia, ou seja o que vai dar a psicofonia, ou uma vinculação com membros do grupo, aquele que vai dialogar, acontece já previamente, não é improvisado. E, às vezes, o espírito ele está observando a conduta do dialogador, até porque, quando acontece o diálogo, muitas vezes, intimamente, se o dialogador não faz o esforço de autorreforma, e aqui dizemos esforço, propositalmente, não é? Porque a reforma íntima nossa, ela não tem dia para acabar. E ela tá sendo construída dia a dia. É um esforço de autotransformação. Não é uma autotransformação pronta, acabada. Porque é preciso um esforço contínuo para estabelecer, por exemplo, a humildade. E nós vamos voltar à humildade ainda, me lembrem. Então, o Hermínio, ele diz, ó, às vezes o espírito, ele está espreitando quem vai conversar com ele, até para ver assim, será que o que ele fala é o que ele faz? Será que o que ele recomenda é o que ele já consegue realizar? E não tem problema, meus amigos, se o que nós dizemos ao espírito para fazer, perdoar, é algo que nós ainda não alcançamos, não conseguimos fazer. Porque nós não somos perfeitos. O problema não está nisso aí. O problema está em nós nos colocarmos para o espírito como alguém que já faz, sendo que não fazemos. Nós devemos ser honestos com o espírito, porque o espírito, às vezes, ele vai chegar e a espiritualidade superior que coordena a reunião, às vezes, permitirá que o espírito nos diga certas verdades. Às vezes, não, mas às vezes permitirá. E nada mais louvável do que nós dizemos ao espírito, o espírito vem, aponta o dedo em Henrique, mas você isso, você aquilo outro, você também não perdoa, e nada mais honesto, ou mais conveniente, melhor dizendo, do que a honestidade de dizer, meu irmão, você me conhece muito bem, você sabe que realmente eu ainda não consigo fazer isso, mas você sabe que eu estou me esforçando. Então, a questão não é ter alcançado um patamar de santidade e de pureza que nós ainda não alcançamos. O ponto é o esforço legítimo, real, de fato, de nós estarmos em busca de alcançar.
Porque aí nós vamos poder ser honestos e sinceros com a entidade e dizer: você tem razão, eu ainda não consigo perdoar, mas você sabe que eu estou me esforçando. Então, isso é humildade também. Aí, o que o Hermínio diz? Que muitas vezes aconteceu de, no cotidiano dele, serem encaminhadas pessoas para interagirem com ele, necessitando de amparo, de auxílio, disso, daquilo, e ele pode ali tocar o coração daquela pessoa com uma conduta verdadeiramente caridosa, e às vezes o espírito ele provoca aquele encontro para ver, poxa, será que ele está sendo aquilo que ele recomenda que eu seja? Então, qual é o ponto que queremos chegar? É que nós, partícipes de reuniões mediúnicas, em que função seja, devemos ter uma conduta fora da reunião mediúnica como se estivéssemos no serviço, vigilância, oração, caridade, a busca, o esforço da melhoria contínua, porque a sintonia ela não é improvisada, a sintonia ela é tecida no cotidiano, né? E a questão da humildade, voltando a ela, né? O Chico, ele tem uma frase. Chico Xavier, para todos nós, é um manancial riquíssimo de exemplo, né, de conduta moral sadia e de mediunidade serena. O Chico tem uma frase que eu adoro, né? Perguntaram para ele assim: Chico, qual o caminho da humildade? E ele respondeu: aprenda a esquecer-se, fale pouco e ouça mais. Aprenda a esquecer-se, fale pouco e ouça mais. Aqui, meus amigos, o Chico certamente ele não nos está instruindo que devemos nos abandonar. O esquecer-se não é se abandonar-se, não é? Porque o auto-amor é um amor importante também. Jesus, quando recomenda o amor, ele recomenda a Deus, ao outro e a si. Na realidade, ele coloca o amor a si, ele diz, como baliza do amor que devemos endereçar a Deus e ao outro, né? Na verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um mandamento do Antigo Testamento, que Jesus reforça, mas ele ainda diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, devemos ter o auto-amor, o amor ao outro, o amor a Deus. Então, aqui Chico não está recomendando o auto-abandono, esquecer-se, no sentido de não querer estar em evidência, não querer sobrepor-se aos demais. Né? Ele tá combatendo a vaidade, que muitas vezes nós devemos nos indagar, né? Se o mote das nossas ações, se a motivação das nossas ações é o reconhecimento, a validação. Às vezes isso é um processo inconsciente, porque todos nós trazemos feridas íntimas. Feridas de um passado reencarnatório, feridas de uma infância em que a criança, o psiquismo infantil, não sabe elaborar muitas vezes os traumas e as ocorrências. Então, nós trazemos as nossas feridas e muitas vezes, inconscientemente, nós confundimos sermos amados com sermos validados pelas outras pessoas, né? Aplaudidos. Daí porque muitos, né, nessa grande massa humana que encarna na Terra, passam a existência em busca de fama, de glória. Porque inconscientemente, é um processo inconsciente. Inconscientemente se confunde, né, o apreço, a glória com um amor genuíno. Não é, não é. Mas a criança interna, em algum momento, entendeu que foi assim, né? Então, a humildade que o Chico recomenda, quando ele diz esquecer-se, não é abandonar-se, é não querer estar em evidência, se sobrepor aos outros, é não dar aso à vaidade, ao orgulho. Fale pouco, ouça mais. Às vezes nós temos o ímpeto numa roda de conversas,
num instante de lazer com os amigos, com a família, nós queremos todos ser ouvidos, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir, né? Então, Chico diz que o caminho para a humildade, ele inclui essa postura, falar menos, ouvir mais. Eu imagino, né? Não estou dentro da cabeça do Chico, mas eu imagino que tem a ver também com essa... Na realidade, as 3 frases, né? Aprenda a esquecer, se fale pouco, ouça mais. Eu acredito que as 3 estão vinculadas a algo que deve ser olhado de forma desperta e vigilante por todos nós, que é exatamente o cuidado com a vaidade, né? Com o estar em evidência, com o orgulho, com o empolar-se, né? Ficar todo cheio. E aí vamos trazer um exemplo da Ivone Pereira. Né? Ivone Pereira, essa médium querida, fluminense, nesse livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, já citado, nessa entrevista mesmo, em que ela fala dos bastidores do Memórias de um Suicida, ela vai dizer numa pergunta assim, foi perguntado a ela, porque quem quer que leia Memórias de um Suicida, verá na introdução a Ivone dizendo que Leon Denis a acompanhou por cerca de 20 anos, foi um orientador espiritual seu. Ela diz que ele fez a revisão da obra. E aí a interlocutora, Elizabeth Operti, que era sua sobrinha, pergunta, mas você diz que teve assistência de Leon Denis por 20 anos. Qualquer espírita se sentiria muito honrado de ter assistência de tamanho espírito, de tamanha envergadura, né? O que é preciso para ter essa proteção, essa assistência? E a Ivone diz, é preciso pedir. Peça. Aí ela diz, mas será que todo mundo que pede vai obter? Será que... Aí a Ivone diz assim, a leitura dos livros de um espírito cria uma atração magnética com o espírito. Então, leia as obras dele. Ninguém mais conhece Leon Denis, diz a Ivone. Todo mundo quer a leitura breve das mensagens, mas não lê mais os livros, a boa literatura espírita, né? E aí ela vai seguindo assim, dizendo que é preciso pedir, mas que é preciso também, naturalmente, uma conduta devotada à tarefa espírita. E ela vai falar um pouco dela, que ela devotou a sua vida inteira ao espiritismo, que ela sempre foi obediente àquilo que os seus instrutores espirituais recomendavam. Vai falar que Bezerra de Menezes, que ela via desde criança, ela diz que para ela era como se ele fosse um pai e que na visão dela, Bezerra, estava sendo um dos responsáveis por ela estar remindo um passado de erros por meio da mediunidade. E ela diz claramente, a mediunidade para mim não é missão, é remissão. E aí, num dado momento, ela diz assim, olha, Chico Xavier me disse, certa feita, que ele achava que Bezerra de Menezes houvera sido, em alguma existência, o espírito de Bezerra houvera sido meu pai, né? Pai do meu espírito em alguma existência, ou seja, o espírito de Bezerra e o meu espírito teriam tido essa vinculação de pai e filha. E aí, sabe o que ela diz para o Chico? Ela diz assim, Chico, não me ponha vaidosa, senão eu vou sair daqui flutuando, eu não vou mais nem cumprimentar as pessoas direito. Aí ela disse isso para o Chico e depois ela disse que foi pensar, né? Que ela foi refletir, que ela foi se perguntar, né, intimamente, será que isso tem fundamento? E aí ela intuitivamente, no seu coração, ela aceitou, ela disse, eu acho que o Chico tem razão, de fato, eu acho sim que o meu espírito já foi, numa encarnação, filha de
do espírito de Bezerra. E aí ela vai dizer que ela teria sido, né, na intuição que ela teve, a Ruth Carolina de la Chapelle, da obra Nas Voragens do Pecado, em que o Bezerra de Menezes teria sido o Carlos I. Então, meus amigos, é muito cuidado que nós devemos ter com aquilo que nos ensoberbece, aquilo que nos dá, nos empola, nos enche de orgulho, né? Que massageia o ego, que acentua a vaidade, porque os espíritos, repetimos, não cessam de recomendar, diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade e a caridade como as virtudes basilares, né? Então, são muitas as recomendações para a nossa conduta individual no âmbito da tarefa mediúnica, né? Então, é um cuidado moral, como dissemos, portas adentro do coração, em que a humildade deve ser uma virtude cotidianamente buscada, almejada, exercida, não é? Mas também um cuidado no trato com os outros. E nesse quesito também o Chico nos é exemplo. É curioso, não sei se já falei aqui em outros encontros, tem uma entrevista que o Chico deu em 1967, né? 1967. Eu estava no plano espiritual. Não existia Eugênia ainda, não tinha reencarnado. Então, em 1967, o Chico faz 40 anos de trabalho ininterrupto na mediunidade. Porque ele mesmo, ele, Chico, vai assinalar como sendo o início da sua tarefa mediúnica, 8 de julho de 1927, tá? Ele fala isso num prefácio de uma edição comemorativa do Parnaso de Além Túmulo. O Chico, ele faz esse prefácio a pedido da FEB, e ele coloca, não, meu serviço mediúnico começou em 8 de julho de 1927. Claro, ele via espírito desde criança, mas ele assinala o início do seu labor mediúnico como sendo 8 de julho de 1927. E aí, em 67, também um confrade aí de Juiz de Fora, o confrade já desencarnado, Elias Barbosa, ele fez uma entrevista com o Chico e perguntou para o Chico. Na verdade, eu não sei se essa entrevista foi exatamente feita pelo Elias Barbosa, mas a obra No Mundo de Chico Xavier foi organizada por Elias Barbosa, e ali ele botou várias entrevistas, por conta desses 40 anos de serviço do Chico na mediunidade, né? Aí ele vai perguntar assim, ou o Chico é perguntado assim, na qualidade de professor que o benfeitor Emmanuel é para você, qual a lição que ele mais assim enfatiza, né? Aí o Chico vai dizer assim, ele mais enfatiza para mim que eu devo ter muito cuidado no trato com os outros, porque é no trato com os outros, com as pessoas, né, que o evangelho do Cristo deve ser transmitido, né, na forma de tratar as pessoas. É o evangelho vivo, né? Aí o Chico diz assim, quando à noite, ele diz assim, melhor dizendo, quando ao longo do dia, eu me irritei, eu me exasperei, eu fui grosseiro com alguém. Ele cita várias situações que eu me coloco facilmente nisso aí, mas eu não imagino que o Chico tenha sido alguma vez capaz de fazer aquilo que ele relatou ali, né? Se irritar, ser grosseiro, tarará, né? Mas sim, ele era uma pessoa também, como todos nós, né? Mas aí ele diz assim, quando eu faço isso, à noite, vou fazer as minhas orações, vou meditar, e o benfeitor aparece e me repreende severamente. Então, assim,
o cuidado que nós devemos ter no trato com a outra pessoa, né? Porque na reunião mediúnica, nós vamos ter um trato interexistencial, né? Os encarnados com os desencarnados. E muitas vezes nós nos revestimos de doçura e amor para conversar com um desencarnado que está em profunda dor. Mas nós não nos revestimos de profundo amor para conversar com um encarnado dentro da nossa casa, às vezes, que está em profunda dor. Então, é o exercício mediúnico ininterrupto, que não se confina ao dia X, à hora Y e ao local Z. É isso que nós precisamos compreender para que a mediunidade em nós seja serena. Porque toda vida que nós nos distanciamos nas atitudes, no verbo, no pensamento, dos ideais que elegemos, nós estamos ali sendo portas abertas para uma sintonia que vai ser perniciosa. É a sintonia que nós merecemos, né? Porque o que estabelece a sintonia é o que nós trazemos no íntimo, é o que nós expressamos com toda a autenticidade do nosso ser. E às vezes o nosso ser é esse ser mesmo, embrutecido, rude, grosseiro, mas que estamos encarnados para nos, assim, para fazermos uma dilapidação, né? Como sendo um diamante. Então, é o buril, a encarnação é o buril, é o cadinho, é a oportunidade da autodilapidação, né? Da construção desse diamante que um dia brilhará com todo o seu brilho, né, de ser espiritual, sintonizado verdadeiramente com a luz. Nós já estamos rumando para o fim, porque vamos deixar um tempo para pergunta. Então, queríamos dizer que temos o cuidado individual para o exercício da mediunidade serena e temos o cuidado coletivo. No cuidado individual, há ainda muitas coisas a tratar, mas o tempo não nos permitirá explorar. Então, nós vamos rapidamente para o cuidado coletivo. Então, o cuidado coletivo, né? Kardec escreve muito sobre isso. Ele preferia grupos pequenos, porque, no entendimento de Kardec, uma mediúnica, ele não usava termo reunião mediúnica, tá? Se você procurar na obra toda de Kardec, você não vai encontrar o termo reunião mediúnica. E o que significa reunião mediúnica? Na obra de Kardec, o termo que ele usa é reunião espírita. Então, onde está a reunião espírita, leia-se reunião mediúnica. Então, ali, ele coloca que uma reunião, para ser exitosa, o ideal é que os grupos sejam pequenos. Por quê? Porque num grupo pequeno é mais fácil construir aquilo que Kardec chama do todo homogêneo. O que é o todo homogêneo? São os membros da reunião sintonizados por meio de uma comunhão de pensamentos. Então, é mais fácil haver uma comunhão de pensamentos, aqueles membros comungarem do mesmo ideal, dos mesmos pensamentos, quando o grupo é menor. Um grupo maior é mais difícil de tecer esse todo homogêneo que ele recomendava, né? Então, meus amigos, grupos menores é o ideal, mas às vezes não é possível, às vezes até vi, não sei se vocês conhecem essa entrevista do Arnaldo Rocha, o dirigente das reuniões de desobsessão do Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, a convite do Chico, Arnaldo Rocha foi doutrinar os espíritos nessa reunião. E eu vi uma vez uma entrevista com o Arnaldo Rocha, você encontra no YouTube, Espiritismo BH. Se você botar Espiritismo BH, Arnaldo Rocha, você vai achar a entrevista que eu estou falando. O Arnaldo já velhinho, né? Ele já desencarnou. E aí ele vai dizer todo o seu início no Espiritismo, etc., tal. E ele mesmo vai contar que o Emmanuel, por meio do Chico, disse, né? O Chico deu esse recado para ele, o Emmanuel está me dizendo que a voz que comandou muitas guerras deve ser usada agora para o bem, dizendo a ele que ele deveria assumir a tarefa de dialogação na reunião mediúnica. Ele acaba aceitando e tal.
Então, ele diz nessa entrevista, eu me lembrei, porque eu lembrei desse conselho de Kardec, que o grupo deve ser pequeno. O Arnaldo Rocha diz nessa entrevista que ele já dirigiu reunião mediúnica com 20 pessoas. Então, assim, claro que nós não devemos exatamente imitar o que foi feito na época de Kardec, apenas compreender a razão de Kardec ter dado essa instrução. Por que deve ser um grupo pequeno? Porque é mais fácil de construir o todo homogêneo, a comunhão de pensamentos, que é apenas um quesito, tá? Para que esse cuidado coletivo ele se estabeleça. Há outros, né? Então, vou citar só mais um e vou finalizar, que é para o pessoal perguntar, né? Que eu acho que o povo está doido para perguntar. Então, mais um outro cuidado que Kardec coloca, não, que nós estamos colocando a partir de Kardec e das múltiplas leituras, né? É que nós, que estamos num grupo mediúnico, nós devemos nos sentir como uma família, tá? Claro que numa família há os entreveros, né, gente? No nosso nível evolutivo, as relações vão ser também oportunidade de crescimento. E nós crescemos não apenas na harmonia, há às vezes desarmonias. Há desarmonias por várias razões, inclusive uma delas é que nós somos diferentes. Mas, embora diferentes, estamos numa tarefa conjunta. Então, é preciso também esse cuidado na relação. A tarefa mediúnica implica uma análise daquilo que é realizado, né? Não sei como é que vocês fazem aí no Fé e Caridade, mas aqui, assim, acredito que no Brasil inteiro tenha muita similaridade nesses grupos. A gente faz uma parte de estudo, depois a parte prática, e no final tem uma avaliação, né? Então, muitas vezes cabe ao dirigente da reunião uma tarefa espinhosa, que é conversar com esse ou aquele médium acerca de alguma coisa no que diz respeito à comunicação ou à constância de certos tipos de comunicação que vem por aquele médium, enfim. A tarefa mediúnica mesmo daquela pessoa, né? Então, assim, nós devemos ter o cuidado de fazer o que Jesus recomendou, advertir em segredo, né? Muitas vezes. E ter muito cuidado nas nossas relações entre nós para não ferir suscetibilidades. Claro que, às vezes, acontece do medianeiro estar já no processo de fascinação e ali nada que se diga, por mais que revestido seja de doçura e amorosidade e cautela, será bem recebido, porque a pessoa já está num processo de fascinação, né? Mas, assim, em suma, um cuidado no trato uns com os outros no grupo mediúnico, né? Porque o ideal é que nos portemos como uma família que somos, espiritual. Mas até tem uma comunicação de Kardec na qual ele diz que os grupos e sociedades que se formarem sem que a caridade seja o elo entre seus membros, eles não continuarão, eles perecerão, não é? Então, assim, basicamente isso. O tempo já está acabando, né? Porque vai vir a outra parte. Então, vamos abrir aí para as perguntas. Obrigada, viu, gente? Podemos, então, aproveitar esses instantes para alguma dúvida que alguém do grupo tenha, que possa aproveitar dos conhecimentos da nossa irmã Eugênia. Está em aberto. Então, Eugênia, se você achar por bem, nesse momento que não há pergunta, você gostaria de deixar para nós
Mais alguma diretriz que te seja tão importante? Bem, assim, eu li recentemente, sabe, amigos, uma instrução na obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, que muito me tocou. É que eu não sei se eu saberei reproduzir de cabeça, posso até procurar aqui ver se eu encontro, para trazer direitinho. É uma preleção que os espíritos desdobrados estão assistindo no mundo espiritual de um instrutor chamado Eusébio, né? É no início do livro. E aí, num dado momento, ele diz que a tarefa mediúnica é uma tarefa de evangelização. Aquilo me chamou a atenção porque às vezes a gente acha que, que evangelizar é só os encarnados, né? Ou nós mesmos nos auto-evangelizarmos. Mas ele coloca o intercâmbio mediúnico como uma tarefa de evangelização dos corações, né? E dos espíritos. Então, nesse sentido, é que eu acredito que a nossa tarefa, seja em que função for, seja na mediúnica especificamente, ou fora dela, qualquer que seja a atividade na casa espírita, ela vai ser serena e exitosa se nós pautarmos a nossa conduta pelo Evangelho, né? Não é simples, é fácil de falar, é fácil de compreender, mas é muito difícil de exercer. Então, eu acho que o convite assim, que faço nesse finalzinho é esse, que possamos merecer o rótulo de espíritas cristãos, não é? Se nós abrirmos o livro dos médiuns, no item 28, Kardec vai fazer uma divisão dos espíritas. Uns ele rotula de espíritas exaltados, outros ele rotula de espíritas imperfeitos, e ele usa esse termo, espírita cristão. E o que ele chama de espírita cristão? Vamos ler aqui. Eu acho que essa é talvez a essência daquilo que nos cabe para um exercício sadio, sereno, em qualquer circunstância, de qualquer tarefa que abracemos dentro da doutrina espírita. Então, ele diz assim: os que não se contentam, é o item 28 do livro dos médiuns, no terceiro tópico, porque ele vai dizer assim, ó, no início do item 28, entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir, aí ele bota primeiro, espíritas experimentadores, segundo, espíritas imperfeitos, terceiro, espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas, e quarto, os espíritas exaltados, né? Ele vai explicar cada um deles. O experimentador é que está interessado só no fenômeno. O imperfeito é o que admira a moral, mas não se esforça por exercê-la. E o que ele chama de verdadeiro espírita ou espírita cristão é o que se esforça. O que ele chama de espírito exaltado é aquele que se empolga demais com o fenômeno, né? E fica muito empolgado, assim, e aí sai falando para todo mundo, é muito crédulo, né? Quanto ao fenômeno, às vezes não tem muito discernimento e tal. Aí vamos ler aqui o que ele chama de espírita cristão ou verdadeiro espírito. Diz ele: os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam, todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos,
esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. Caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, fica aqui essa reflexão para nós. Se vimos sendo, se temos sido espíritas cristãos, ou pelo menos se temos nos esforçado para ser espíritas cristãos. Muito Eugênia, só um pouquinho, mãe. A dona Hélida pediu a palavra, tá bom? Fique à vontade, dona Hélida, abre seu microfone. Foi, olha, até que foi mesmo sem querer, mas acontece que aí eu vou aproveitar e depois eu não sabia desligar a mãozinha. Aí é sobre a Ivone Pereira, né? Essa missão, eu acredito assim, não é qualquer individualidade, eu acho que eu vou fazer a pergunta certa, não é qualquer individualidade espírita que teria um espírito comum com essa vanguarda de espíritos tão importantes como Leon Denis, como Bezerra. Então, eu acredito, né, que ela deveria ter, na sua trajetória espiritual, ela deve ter tido missões muito importantes, as quais ela falhou, né? E em cada época, ela teria um tipo de responsabilidade, de missão. E, no caso, agora, já com o Espiritismo, ela já pôde aproveitar, né, essa dívida grande que ela tinha para essa missão importante que ela teve, né, com tantos livros, com tantos esclarecimentos. Então, é isso que ela não é um espírito, vamos dizer, não é um espíritozinho, porque vir com Leon Denis, vir com Bezerra, né, ela deve ter falhado em coisas muito importantes nessa trajetória, né, espiritual dela, né? É só isso. É porque é um espírito tão importante, né, teve uma missão tão importante, que aí é só para deixar esse registro, assim, dessa observação. Se você quiser falar alguma coisa, acho que tem tempo, não sei. Ela não se percebia sendo, sabe, Hélida, ela, segundo ela mesma fala dela, né? Ela não se percebia como sendo, assim, uma missionária. Ela diz que realmente ela teve muitos erros graves, né? Alguns dos quais ela pôde se recordar que os próprios espíritos, o Charles também era um orientador, né? Ela coloca assim, Leon Denis, Charles, Bezerra como espíritos que a orientavam, mas não como seu anjo da guarda. O anjo da guarda, ela diz que seu anjo da guarda aparecia para ela com uma vestimenta assim de um egípcio, né? Um turbante e tal. Ela diz isso nessa entrevista que está no livro mencionado. Então, assim, o que eu acredito? Ela assim, não acredito que ela atraiu a presença de Bezerra, ou de Charles, ou mesmo de Denis, porque ela tenha tido missões relevantes no passado. Isso estou dizendo pelo que eu conheço da obra da Ivone e do que ela mesma fala de si, né? Mas o que eu acredito, o Charles e o Bezerra são espíritos com quem o espírito de Ivone já teve vinculação de séculos anteriores, né? Ela conta numa das suas obras de uma vinculação do seu espírito com Charles que remonta o primeiro século da era cristã. Ele foi Chacarã, um déspota persa, e ela foi Lígia, uma escrava grega que é presenteada a ele, eles se casam, né? E aí a vinculação dela com Bezerra é a que o Chico aventa e que ela confirma, teria sido no século XVI, a Ruth, e o Bezerra, o Charles I, seu pai, o Charles II era seu irmão. Então, são espíritos familiares
são espíritos da família espiritual dela. A sua vinculação com Denis, ela fala nessa entrevista claramente, porque Denis, ele deixou escrito num dos seus livros, salvo engano é na obra No Invisível, ele diz: quem quer que na Terra, quando eu desencarnar, me peça auxílio, eu, de acordo com as possibilidades e a permissão de Deus, eu auxiliarei, se tiver em condições. Então, ela coloca que ela pedia auxílio a ele, ela o chamava. E aí é o que a sobrinha dela questiona, mas isso é uma honra ter o auxílio de Leon Denis. Ela diz, mas qualquer um pode obter. E ela fala, como? Ela diz, pedindo, lendo as obras dele. Ler a obra de um espírito é criar uma sintonia poderosa com ele, é atrair a sua presença. Mas é claro que, assim, no nosso entendimento, não é só isso, né, gente? E é o primeiro passo, tem que merecer, né, Hélida? Muito. E é isso que você está colocando, é o merecimento dela, né? Mas acredito que esse merecimento ela construiu na existência como Ivone, porque ela errou tanto que ela decidiu, bom, agora eu quero acertar. E aí, desde criança, ela foi colocada num caminho em que ela buscou esse acerto, sabe? Obrigada, né? A nossa homenagem a esses figuras tão importantes, né, para o Espiritismo. Obrigada, viu? E só completando, Eugênia, oi, Celinha, chegou. Então, completando a nossa reflexão, lembrando que Dona Ivone Pereira, com a sua obra, vamos aqui apontar o Devassando o Invisível, é aquela repórter minuciosa, extremamente humilde ao apresentar seus relatos e que nos traz do plano maior uma ideia do que podemos ter como esperança de socorro, de auxílio, mas como você mesma diz, Eugênia, temos que pedir, temos que ter confiança, né? A fé raciocinada que a doutrina nos traz, nós vamos pedir. Por quê? Porque sem expressarmos o nosso livre-arbítrio de querermos ser ajudados, mas a espiritualidade sabe. Sim, mas nós temos que verbalizar. Olha que o nosso Cristo dizia, o que queres? Então, a gente tem que expressar nosso desejo, né? E o máximo que pode acontecer é não, naquele momento, conseguimos da maneira que queremos, mas seguramente já estamos conseguindo, né, Eugênia? Então, neste momento, nós estamos muito agradecidos à sua brilhante participação, já em nome da Celinha, que está respirando porque acabou de chegar. Eu a convido para participar da irradiação, que a Celinha está conosco, e neste momento eu pediria ao seu Edson, ele está presente para a Sagrada Mãe de Cristo? Acho que não, porque ele está no trabalho lá ainda, né? Rita, será que você pode fazer para nós? Ele ainda está no trabalho. Então, a Rita poderá fazer para nós a Sagrada Mãe de Cristo, a nossa prece? Eu posso, meu filho. Então, vamos lá. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada, a